Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Apocalipse, capítulo 9 de Apocalipse. E aqui é a continuidade do sétimo selo. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Bom, a chave do poço do abismo é onde ficam os espíritos mais aguerridos, mais turrões, mais brigões. Então é natural que naquela região, se ele tem a chave do poço do abismo, ele vai poder liberar certos espíritos. Lembrando que, sempre é bom falar, que todo Apocalipse é uma linguagem figurada. Nós vamos entender uma coisa hoje, outra daqui mais um tempo, mas a gente está começando a abrir o leque das interpretações. Quem já leu o livro O Abismo entende bem o que pode ser abrir a chave o poço do abismo. Aquela região onde ficam espíritos de extremo sofrimento, mas eles comandam muitas coisas que acontecem aqui na superfície da Terra. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça, do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu o sol e o ar. Bom, em cada época, em cada situação, em cada momento, traz para nós uma interpretação. Se nós entendermos que saiu os espíritos das regiões infelizes para áreas mais próximas aos seres humanos e até mesmo para conviver com os seres humanos, a fumaça, eles tinham pensamentos extremamente agressivos, extremamente maus. E escurecer o sol significa que as pessoas começam a se afastar de Deus. Que sol aqui fica na linguagem figurada como o Deus, aquele que dá vida, aquele que nos dá uma possibilidade maior da existência, possibilidade maior existencial. E com o ar, por que o ar escureceu? Ficou um ambiente tenso, desagradável. Uma interpretação. Agora podemos entender também que pode também ser a questão da fumaça, algum momento, algum grande vulcão eclodindo, vindo explodir, vindo entrar em atividade e escurecer determinada região da Terra e trazendo consequências para uma vasta região. Porque aqui não quer dizer que vai acontecer no mundo inteiro, mas uma vasta região. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem o escorpião da terra. Portanto, esses gafanhotos com poder como o escorpião, quando pica, dói, fere, e dependendo da sua força, você morre. Dependendo da sua energia, você morre. Portanto, esses gafanhotos são simplesmente gafanhotos. Nós vamos ver mais para frente qual interpretação nós vamos dar para esses gafanhotos. E por outro lado, que vieram da fumaça, também pode ser, se você estiver numa área de onde o vulcão joga suas fumaças, esse gafanhoto pode ser interpretado como umas centelhas que vêm, a fumaça do vulcão que vem queimar. Mas aqui a gente vê que não é isso, que não é um vulcão, são coisas bem transcendentes mesmo. E esse gafanhoto, logicamente, que ele não vai ser um gafanhoto, conforme as pessoas querem entender, ele está dentro de um símbolo. Vamos caminhar para frente para a gente perceber. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, eles já tomam alguma ação baseada em um sinal de Deus. Qual o sinal que a pessoa tem na testa? Bom, aí nós podemos entender que são espíritos. Porque para ele ver um sinal na testa, é ver aqueles que têm a marca qualquer que possa identificá-lo como seguidor de Deus, mais devotado, mais amigo, mais fiel a Deus, e aqueles que não têm nenhuma relação com Deus, não têm nenhum vínculo com Deus. Aquelas pessoas do mal. E foi permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E esses espíritos atormentando as pessoas, levando-as a grande inquietação, a grande sofrimento dos mais variados. Lembrando que a Europa foi vítima de várias pestes, como a peste bubônica, por exemplo, a peste que deixava as pessoas cheias em chagas, em ferida,
Mais para frente teve a gripe espanhola também, que deixou as pessoas muito mal, matando as pessoas. Vamos ver no decorrer aqui, a gente vai poder supor uma dessas coisas em cada etapa. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Se a gente entender que foi aquele período da peste bubônica, as pessoas, aquelas feridas que doíam terrivelmente, iam inflamando, e ele atrofiando até chegar à morte. É uma interpretação. Ou algo parecido que virá acontecer com as pessoas. Não é um escorpião, não é um gafanhoto, conforme a gente quer entender no sentido físico, é alguma coisa que vai causar a doença. E como o gafanhoto está no sentido figurado, podemos entender que é aquilo que causa as doenças nas pessoas. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante, aí agora já começa a mudar o gafanhoto. Então nós vamos ter o gafanhoto que anda na terra e o gafanhoto que voa. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelo de mulher, e seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm o mesmo combate. Bom, se ele tinha asa e fazia grande barulho, um barulho muito estrondoso, e aí podemos entender que são os aviões de guerra. Aí fala que eles têm um dente como de leão. Vamos ver aqui. Então, eles tinham a coroa semelhante ao ouro. Aquela capota de acrílico que brilha, dependendo da posição que se olha. O capacete que a maioria deles usam também pode ser entendido assim. Nós estamos fazendo apenas suposições, tá? E cabelos, como de mulher, são as antenas. O rastro de fumaça que deixa no ar. Não dá para fazer uma definição precisa com as informações e a intuição que a gente tem no momento. Agora, couraça de ferro, aí fica bem claro que pode ser os aviões mesmo. Que eles são de material ferroso, aquelas chapas. Hoje são de alumínio, mas antigamente eram de ferro. Não um ferro muito espesso, que ficaria muito pesado, mas chapas. E sempre tem uma porção de alumínio para ficar mais leve aquelas chapas. Uma ligana de ferro e alumínio para ficar mais leve aquelas chapas. E os aviões antigos não eram de alumínio, era de ferro mesmo. E tinham cauda semelhante a 2 escorpiões e aguilhões na cauda. E seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Bom, a Segunda Guerra Mundial durou 5 anos. Não podemos afirmar que está se referindo a ela, mas é alguma coisa a nos pensarmos. E a cauda que ele fala dos gafanhotos, porque os aviões têm a cauda assim e assim. Tem as 2 abas do estabilizador horizontal e mais o estabilizador vertical. Era uma forma que ele tinha de dizer e os movimentos que os estabilizadores fazem, tal qual o escorpião faz. É um raciocínio que nós podemos fazer. E tinha sobre si, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Aí nós temos que olhar que tem esse anjo do abismo, que é uma entidade espiritual que vai governar essas pessoas. E lembramos que a gente quer todas as coisas sempre no material, mas às vezes não. A gente vê que um vírus, uma bactéria pode parar o mundo, dependendo da situação. Portanto, poderia ser uma entidade espiritual que estava governando toda aquela situação, todo aquele movimento de destruição. Ou que virá a acontecer no futuro. Que a gente, quando vai ler o Apocalipse, a gente tenta enquadrar ele em algum pedaço para a gente poder raciocinar com aquilo que a gente está estudando. Ele é muito complexo. Vejamos as próximas etapas.
Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, primeiro ai, esse momento de dor, desses gafanhotos criando dores, criando destruição, que a gente pode entender nos aviões de guerra, ou outros mecanismos que poderão advir, ou entidades espirituais criando problemas, criando distúrbios para a população, para a humanidade. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E de novo tem um altar de ouro, o anjo toca a trombeta e uma voz vem de um dos cantos do altar. O altar de Deus é a terra toda. E é de ouro porque a terra é extremamente valiosa para Deus e para Jesus que a governa. Podemos entender assim também. E então ele vem mais uma voz, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: salta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aquela região do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, foi uma das regiões mais tumultuosas ao longo de toda a existência da Terra. Ali estabeleceu-se os assírios, os babilônios, o Largash, tinha várias cidades ali que normalmente guerreavam entre si, mas principalmente Babilônia dominou por muito tempo, o Império Babilônico. Depois vem os persas e tomam aquela região, Alexandre já tinha tomado aquela região, Tutmés já tinha chegado perto, se não tomou, chegou bem perto. Ou seja, ela sempre foi cobiçada, sempre foi área de muitas guerras e de muitos abusos, que Babilônia ela ficou muito rica, muito próspera e cometia-se muitos abusos com os povos escravos. E também ali dentro tinha aqueles que gostavam das baguncinhas também. Então, esses anjos do Eufrates, podemos entender espíritos que estavam presos nas regiões subcostais do Eufrates e queriam trazer alguns probleminhas. Vamos ver se dá para a gente continuar nessa linha de raciocínio. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então são 4 espíritos prontos para criar grandes tumultos, para criar grandes tormentos para a humanidade. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E aí, logicamente, que eu fui fazer uma pesquisa de todos os exércitos, quantos que tem, e nenhum exército chega a esses 200 milhões. É 1 milhão e pouco. Aqui também é importante a gente notar que esses números querem dizer muitos, uma quantidade enorme. Não é um número preciso que a gente dizer assim, qual exército tem 200 milhões? Ou quem vai formar um exército de 200 milhões de soldados? Quer dizer, um exército muito grande, um grupo muito grande. Agora, esse grupo muito grande de homens ou de espíritos? Porque aqui a gente tem que avaliar pelos dois lados de que ele está falando. Quando ele fala que alguém sairá dos abismos, ele está falando de um espírito que vai sair e vai reencarnar. Ou está falando de um espírito que vai sair manipulando as pessoas. Então, tudo isso tem que ser repensado. Então, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Esses anjos do Eufrates, para onde eles vão, que movimento eles vão fazer e que tormento eles vão causar. Logicamente, que aqui ninguém pode fazer nenhuma afirmação é aqui, é ali. Mas nós temos que ter cuidado para não provocarmos mentalmente situações que venham causar algumas outras situações mais desagradáveis. E assim, vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham uma couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Dá para perceber que é um tanque. Porque que não voa, ele está descrevendo um tanque. E esse cuspir, enxofre está muitas vezes relacionado à morte, àquela bola de fogo que cria quando explode. Porque o enxofre normalmente sai das explosões vulcânicas, onde tem mais enxofre. Portanto, e é também relacionado ao submundo, aquelas coisas mais básicas, mais primitivas da humanidade.
podemos entender que a forma que ele teve para descrever os tanques de guerra, por estas 3 pragas, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de suas bocas. Quando ele fala terça parte, ele está dizendo um pouco menos da metade. Certo? Então, morreu muita gente, quase a metade e um pouco menos da metade, então 1/3. Mas nós podemos ver também que esses espíritos, não precisa de ter guerra, eles agindo entre a humanidade, criando as suas dificuldades, criando os seus tormentos, 1/3 dos espíritos que estão na Terra terão que sair. Nós fizemos uma conta aqui, e esse 1/3, a gente cita sempre o número de 32 bilhões de espíritos na Terra, então 1/3 daria 10 bilhões e 666 milhões, ou 66 aí, né? Mas esse 66 está lá na frente para outra coisa. 10 bilhões e 666 milhões de espíritos, baseado no número de 32 bilhões de espíritos na Terra, calculando encarnados e desencarnados. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruíces. Então, esses anjos levantaram-se para punir pessoas que cometiam adultérios, homicídios, porque a prostituição está associada também a adultério, feitiçarias e as suas ladroíces, os roubos, a corrupção. Mas mesmo tendo passado por essa grande dificuldade, por esse grande tormento, não se endireitaram, não se educaram. Educar certos espíritos aqui na Terra é uma atividade quase impossível. Só Jesus mesmo na causa para acreditar nesses espíritos e ter a esperança de vê-los melhores, de vê-los melhorados. E que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força para continuarmos nosso estudo, procurando nos aprimorar e nos aperfeiçoar dentro dos conhecimentos do Evangelho, para podermos viver melhor, para podermos caminhar melhor para Deus, para a paz e para a luz.